E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Fique em Casa Aprendendo. Hoje nós vamos para mais uma aula de biologia. Eu sou o professor Celso Ramos. Nós vamos estudar sobre fundamentos da classificação biológica. Essa é a primeira aula sobre fundamentos de classificação biológica. Nós vamos ter outras aulas, um pouco mais densas. Essa de hoje é um pouco mais superficial. A gente vai entender um pouco aqui por que classificar os seres vivos, o que é a sistemática, né? Só para trazer um pouco aqui, adiantar um pouco para vocês, a sistemática é uma ciência aqui que está envolvida, né, no processo de classificação dos seres vivos, né? Os primeiros sistemas de classificação, como é que se classificava os primeiros seres vivos, e aí a gente vai tentar exercitar um pouco, colocar em prática sobre o que nós vamos estar estudando aqui, tá certo, pessoal? Então, agora, por que classificar os seres vivos? Para mim falar isso para vocês, para me tentar explicar para vocês, eu vou trazer o seguinte exemplo. Imagina que você chega no supermercado. Você quer encontrar lá uma garrafa de vinho, né? E aí você chega lá no supermercado, vou encontrar uma garrafa de vinho. Para onde que eu vou agora procurar essa garrafa? Ah, muito simples. Eu vou olhar para os setores, né? Eu vou ver lá os corredores com suas plaquinhas e vou perceber que lá, logicamente que no supermercado eu encontro setores onde os produtos estão separados de acordo com o seu gênero. Não é fácil, né, gente, encontrar aquilo que você quer em um supermercado? Lógico, porque está tudo classificado, está tudo organizado. A mesma coisa acontece com a nossa vida, né? Digamos que você tem ali uma coleção de selos antigos. Ah, eu tenho uma coleção de selos antigos, mas eu quero encontrar lá um selo que tenha, por exemplo, a foto do Pelé. Sei lá, um selo que tenha a foto do Pelé. Ah, logicamente, se eu sou organizado, logicamente que eu devo ter separado esses selos conforme alguns critérios, né, em categorias. Ah, eu separei os selos relacionados a políticos, né, selo de político, eu tenho os selos relacionados a esporte, eu tenho ali o selo relacionado a seres vivos, a imagens de indivíduos da natureza. Ah, se eu quero encontrar um selo do Pelé, eu vou diretamente para os selos que estão relacionados com o esporte. Aí lá eu vou encontrar lá a foto do Pelé. Por quê? Foi muito fácil, né? Tá tudo lá organizado. A mesma coisa, gente. Você vai para uma biblioteca. Ah, eu quero encontrar um livro de história. Será que você vai encontrar um livro de história no setor de livros relacionados à saúde? Não. Você vai encontrar um livro de história no setor que tem lá livros relacionados com a área de humanas. Então, gente, classificar nada mais, nada menos do que organizar, né? Organizar a nossa vida, para que a gente consiga ter maximizar o nosso aproveitamento dos nossos estudos, do nosso trabalho, né, da nossa vivência diária. Então, isso é necessário também para o estudo da vida, que é a biologia. A biologia ela tem uma área voltada principalmente para a classificação e organização, né? Por que classificar os seres vivos? Aqui, ó, a vida em grupos. No início das práticas agrícolas e a domesticação de animais exigiram que os seres humanos passassem a olhar para a natureza de uma maneira mais atenta. O ser humano vivendo ali no planeta, ele começou a perceber que tinha algumas coisas importantes que ele precisava estudar, entender, né? Entender um pouco sobre o solo, sobre o clima, sobre os seres vivos que estão cercando. Então, ele precisava entender sobre esse ambiente, principalmente os seres vivos, né? Surgiram também as primeiras tentativas de classificar as espécies já conhecidas. Então, ele começou ali a ver que os seres vivos tinham algumas semelhanças entre eles. Então, ele começou agora a separar esses indivíduos em grupos, né? Para tentar
melhorar mais o estudo desses seres vivos que estão ao seu redor. Então, classificar é agrupar objetos. No caso da biologia, classificar é agrupar seres vivos. Se você agrupa seres vivos, é de acordo com as semelhanças, o que existe de comum entre esses indivíduos, né? De acordo com o critério, você vai agrupar, como, por exemplo, semelhanças ou diferenças. Então, eu acho melhor agrupar de acordo com semelhanças. Você vai para uma sala de aula, você pode classificar os alunos, né? Separar homens e mulheres, né? Você pode separar os baixinhos dos mais altos, por exemplo. É um critério. O primeiro critério que eu mencionei foi o quê? Separar de acordo com o sexo. Separa homens e mulheres. Se eu utilizar o critério estatura, eu vou separar os mais altos dos mais baixinhos. É um outro critério. Da mesma maneira, eu uso critérios para agrupar e formar e separar os indivíduos na natureza, né? Estou falando aqui de seres vivos. O ramo da biologia que trata da descrição, da nomenclatura e da classificação dos seres vivos é chamado de taxonomia. A taxonomia é uma sub-área da biologia, né? Faz parte de uma ciência maior chamada sistemática, né? A sistemática é uma sub-área da biologia e dentro da sistemática existe a taxonomia, ok? É o ramo da biologia que trata da descrição, ela vai dizer quais são as características dos indivíduos que ela está estudando, da nomenclatura, ou seja, se você descobriu uma nova espécie, então você vai descrever essa espécie e você vai criar um nome para ela. Não é um nome assim de qualquer maneira, é um nome que vai ser usado por toda a comunidade científica. Então tem que ser um nome padronizado. Né? Ela vai trazer aqui a descrição, a nomenclatura e vai classificar os seres vivos. Esse é o papel da taxonomia. Então, por que a gente tem essa ciência? Gente, a cada ano, várias espécies são descritas, são descobertas, né? Quase 2 milhões de espécies já foram catalogadas e milhares de novas espécies elas são descritas a cada ano. Então, você olha para a natureza, uma grande biodiversidade. Por exemplo, o Brasil, você olha uma infinidade enorme de animais, de plantas, né? Você olha para um metro quadrado, por exemplo, ali do Amazônia daquela, você vê que no metro quadrado você tem ali várias espécies de seres vivos, sejam de micro-organismo, de pequenos animais, de plantas, né? Então, de vermes. Então, você tem aí uma grande biodiversidade. Essa biodiversidade ela tem que ser classificada, ela tem que ser formada agrupamentos. E a cada ano, novos indivíduos são descobertos, são descritos. Daí a importância dessa ciência tão importante, que é a taxonomia. Tá? Toda classificação é feita com base em um ou mais critérios. No caso dos seres vivos, os critérios utilizados alteram-se ao longo do tempo. É uma ciência que está em constante mudança. Tá? Ela está alterando o tempo todo. Por quê? Cada vez que se descobre novos conhecimentos, novos critérios são utilizados para classificar os seres vivos. E aí nós temos aqui, gente, dentro da biologia, uma ciência que é responsável pela classificação. Essa ciência é a chamada sistemática. A sistemática, ela tem duas sub-áreas. A taxonomia e a filogenia. Ok? Taxonomia e a filogenia. Eu acabei de mencionar para vocês o papel da taxonomia. Né? Ela tem a obrigação de fazer o quê? Ela vai descrever a espécie e ela vai criar o nome científico dessa espécie. E esse nome científico tem a ver, né, ele segue regras que são já padronizadas, não é de qualquer maneira. Tá bom? Nós vamos ter uma aula específica para falar sobre
as regras de nomenclatura dos seres vivos. E dentro da sistemática tem a filogenia. A filogenia, ela tem a ver com tentar ver quais são as relações de parentesco biológico entre essas espécies. Levando em consideração que a teoria evolutiva de Charles Darwin é a teoria mais aceita pela ciência, ou seja, a evolução ela diz que todos os seres vivos eles possuem um ancestral comum, então a filogenia ela vai tentar ver ali qual é o parentesco que existe entre essas espécies, né? Então a filogenia ela faz a descrição do parentesco filogenético evolutivo. Um dos primeiros sistemas de classificação dos seres vivos que existiu, né, para vocês, o sistema que foi criado por Aristóteles. Ele foi um dos primeiros teóricos a tentar classificar os seres vivos, criar ali uma separação de grupos taxonômicos, né? Na verdade, nem tinha esse nome taxonômico. Ele apenas criou agrupamentos. Ele era um filósofo, além de entender muito de filosofia, era naturalista. Nasceu e viveu na Grécia no século IV a.C. Então, ele foi um cara espetacular. Ele estudou filosofia, religião, estudava astronomia, estudava tudo, inclusive os seres vivos. Ele era naturalista, né? E aí, gente, ele realizou importantes observações acerca dos seres vivos. Observações essas que foram essenciais, inclusive serviu até mesmo para influenciar as classificações atuais, né? Graças a Aristóteles. Ele estabeleceu o primeiro sistema de classificação com base científica. Então, esse sistema de classificação, ele trazia critérios rigorosos. E dentro desses critérios rigorosos, aí ele conseguia formar agrupamento de seres vivos. Só que esse sistema que Aristóteles criou era um sistema artificial. Era um sistema que levava em consideração critérios bem superficiais. Quais seriam esses critérios? Por exemplo, ele disse que na natureza os seres vivos só tinha dois tipos de seres vivos. Ou era animal ou era planta, né? Como assim? Animal ou planta? Na natureza só existe animal ou planta. Mexeu, se moveu, é animal. Ah, não mexeu, tá paradinho, não consegue se locomover, é planta, né? Inclusive, por exemplo, eu posso levar em consideração aqui os protozoários. Os protozoários, o termo proto quer dizer primeiro e zoário é uma palavra que significa animal, né? Primeiros animais. Eles eram classificados dentro aqui do reino animal. Inclusive, existem os protozoários e os metazoários. O que seriam protozoários? Protozoários seriam animais unicelulares, formados por uma única célula. Os metazoários são os animais que são multicelulares, formados por várias células. Então, ele faz essa divisão, né? Uma outra classificação que ele utilizava também para classificar os animais, ele tinha os animais com sangue e os animais sem sangue. É um critério artificial, ele leva em consideração um critério assim superficial, que não traz nenhum tipo de relação de parentesco, ok? Inclusive, ele até teve uma classificação das plantas. As plantas ele poderia classificar de acordo com o hábito, né? Tinha as ervas, as plantinhas pequenininhas, né? Tinha as plantas, que ele classificou ela de acordo com o hábito que ela tinha, né? O tamanho, a estatura que ela poderia adquirir. Aí tinha as ervas, os arbustos e as árvores. As ervas são as plantas de baixa estatura. Os arbustos são as plantas de estatura média, né? E as árvores, que seriam aquelas plantas de alta estatura. Então, essa seria uma classificação que Aristóteles teria utilizado aí para classificar tanto animais quanto planta. E outros critérios que eu não vou mencionar aqui com vocês, mas já deu para vocês entenderem, né? Ainda tem outro que eu vou mencionar também, é importante. Ele poderia separar animais que voam dos animais que não voam.
Se você perceber, esse tipo de critério de separação não vai agrupar indivíduos que tenham nenhum tipo de relação entre si. Que, por exemplo, você vai ter ali dos animais que voam. Eu tenho ali morcego, eu tenho aves, insetos. Tem algum tipo de relação de parentesco entre morcego, aves e insetos? Nenhuma. É um critério artificial. Ele não traz relações de parentesco biológico, evolutivo, né, que a gente chama de filogenético. E outras classificações. Tá? Diante dos diversos critérios de classificação dos seres vivos, né, a ciência ela promoveu muitas divisões, né, muitas divisões dos reinos dos seres vivos. Um dos primeiros eu já mencionei, que foi Aristóteles. Mas além do Aristóteles teve o Linneu, teve o Ernest Haeckel, teve o Shanton, Copland, Whittaker, Rawls, Cavalier. Então, todos esses indivíduos aqui, eles foram organizando, classificando os seres vivos em diferentes reinos, né? E aí esses reinos, esses sistemas de classificação foram sendo modificados ao longo do tempo. Nós vamos ter uma aula específica sobre os reinos dos seres vivos, tá? Que só foi apenas para a gente ter uma noção de que esse sistema de classificação, né, a classificação biológica, ela sofre mudanças constantes, porque os critérios que são utilizados para agrupar os seres vivos mudam o tempo todo. Era isso que eu queria trazer para vocês. E aí um dos primeiros que trouxeram aí a promover uma mudança do sistema de classificação de Aristóteles foi Linneu, né? O seu nome lá, Carl von Linné, nasceu em 1707, morreu em 1778. Ele acreditava que as características anatômicas eram as mais adequadas para agrupar os seres vivos. Ele pensou assim, rapaz, o Aristóteles está errado, ele utilizou esse critério aí de separar os seres vivos de forma artificial, separar o animal que voa dos animais que não voam, isso não vai trazer nenhuma relação de semelhança entre eles. Mas o mais ideal é a gente pegar características morfológicas que sejam importantes, né? Aí ele criou o sistema natural. Inclusive ele publicou num livro, Sistema Naturé, né? Que trazia todos os critérios, né, que ele utilizava para classificar os seres vivos. Então ele levava em consideração características anatômicas para agrupar os seres vivos. Inclusive ele criou um sistema de nomenclatura das espécies. Ok, pessoal? E aí ele publicou as suas ideias, né, sobre classificação biológicas nesse livro aqui, ó, Sistema Naturé, né, ou Sistema Natural, cuja primeira edição saiu em 1735. Então, o Linneu ele foi muito importante e essencial para a classificação dos seres vivos, né? Vamos ter aqui um breve exercício sobre esse assunto. Essa questão diz o seguinte: a classificação biológica, também chamada de taxonomia, é um sistema que agrupa os seres vivos de acordo com o quê? Né? Letra A, de acordo com o ancestral mais próximo e padrões observados, de acordo com o maior número de espécies e o ecossistema, de acordo com a forma como se alimentam e o habitat, ou características comuns e relações de parentesco evolutivo. Logicamente que vai ser a letra D, características em comum. Você vai juntar características, indivíduos que têm características em comum e relações de parentesco biológico entre eles. Essa é a função da sistemática. Ok, pessoal? Por hoje é só. Eu trouxe aqui bastante conteúdo. Eu falei com vocês de forma bem pausada para vocês entenderem bem sobre esse assunto. Nós vamos ter uma aula mais detalhada de sistema de classificação de seres vivos, né, de nomenclatura, numa próxima aula. Agradeço a atenção de todos. Espero vê-los na próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.